vamos mergulhar num tema que, olha, está no centro de muita discussão hoje em dia: a crise na igreja contemporânea. Parece que existe uma tensão no ar sobre quem ou o que está realmente no comando. Com base no material que a gente analisou, vamos investigar a fundo essa questão. E a pergunta que não quer calar é essa aqui, bem direta. Quem é que está mandando de verdade na igreja? É Cristo e a palavra dele? Ou será que é o espírito do tempo, a cultura ao redor, que está ditando as regras? Essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Beleza? Então, como é que a gente vai caminhar por essa análise? Nosso roteiro é bem simples. Primeiro, a gente vai entender a ideia central sobre quem governa a igreja. Depois, vamos ver como uns óculos quebrados podem distorcer nossa visão. Aí, a gente parte para um diagnóstico, com 7 sintomas bem claros. Na sequência, a gente olha para o antídoto e, para fechar, vamos para a aplicação imediata e prática. Então, vamos começar pelo começo, né? O primeiro ponto é a tese central da crise. É bem aqui que a análise que fizemos aponta para a verdadeira raiz do problema. A ideia principal é a seguinte, e ela é bem forte. A crise começa no exato momento em que a igreja troca o governo de Cristo por outros senhores. E quem são esses senhores? Pode ser o mercado, que faz a gente buscar o que é popular, pode ser a ideologia, que busca poder, ou até a experiência pessoal, que acaba virando a verdade absoluta. E qual o resultado disso tudo? Simples. O evangelho perde a clareza, fica embaçado. E olha, essa troca não é só uma ideia abstrata, não. Ela tem consequências que a gente vê na prática. A análise aponta para uma confusão de doutrinas, para um moralismo que não fala da cruz, para cultos que viram puro entretenimento, para um ativismo que esquece do evangelho e para uma polarização gigante, sem amor. No fundo, tudo isso é sintoma da mesma doença. Tá, mas como é que isso acontece no dia a dia? A análise que a gente está vendo usa uma metáfora genial para explicar, a dos óculos quebrados. São essas cosmovisões com defeito que distorcem completamente o nosso jeito de enxergar o mundo e a fé. E o que seria essa tal de cosmovisão? Pensa assim, é literalmente os óculos que a gente usa para enxergar a realidade. Eles definem tudo, o que a gente acha que é verdade, o que é o ser humano, o que é certo e errado, qual o sentido da vida. Agora imagina se a lente desses óculos está trincada ou com um grau errado. Pois é, a nossa percepção de tudo fica distorcida. E aqui a análise foca num caso que é talvez o mais comum, e por isso mesmo o mais sutil hoje em dia, a cosmovisão terapêutica. O perigo dela é que ela não chega negando Jesus de cara. Pelo contrário, ela usa o nome dele, mas vai, aos pouquinhos, redefinindo o problema e a solução do evangelho, quase sem que a gente perceba. A análise aponta para 5 trocas principais que essa cosmovisão faz. Vamos ver uma por uma. A primeira está na linguagem. Palavras bíblicas importantíssimas como pecado, culpa, arrependimento são trocadas por um vocabulário terapêutico, gatilho, ferida, autoimagem. Parece inofensivo, mas quando as palavras mudam, o significado de tudo muda junto. A segunda troca é sobre quem está no centro de tudo. No Evangelho, Deus e a glória dele são o centro. Já na visão terapêutica, quem vai para o trono é o eu, com as minhas dores e as minhas necessidades. A pergunta principal deixa de ser o que glorifica a Deus e passa a ser o que me faz sentir bem. Vamos para a terceira troca, que é na fonte de autoridade. No Evangelho, é a Bíblia que ilumina e interpreta a nossa vida. Na visão terapêutica, a coisa se inverte. É a nossa experiência pessoal que vai julgar e interpretar a Bíblia. Sabe aquela ideia de que, se isso me faz mal, não pode ser de Deus? É exatamente isso. E claro, se a autoridade muda, o diagnóstico do problema também muda. Essa é a quarta troca. O Evangelho diagnostica: meu coração é idólatra, eu pequei contra Deus. A visão terapêutica diz: meu coração está ferido, eu preciso de alívio. A necessidade fundamental muda de perdão para alívio emocional. E, por fim, a quinta troca, o remédio. O Evangelho aponta para a cruz, para o arrependimento, para a fé, para a obra do Espírito Santo. Já o remédio terapêutico oferece o quê? Técnicas, frases de efeito, um momento de catarse, um ambiente acolhedor. E Jesus? Jesus entra na história com uma espécie de apoio emocional para ajudar nesse processo. É uma mudança radical. Ok, a gente entendeu a causa, a raiz do problema. Mas e na prática? Como é que a gente sabe se isso está acontecendo? Para ajudar, a análise que fizemos nos dá uma ferramenta super útil, um checklist com 7 sintomas bem diretos.
E aqui estão eles. Pensa nisso como um check-up. Primeiro, a Bíblia é pouco explicada. Segundo, o Evangelho é diluído, vira autoajuda. Terceiro, tem pouca oração em conjunto. Quarto, o discipulado é fraco, superficial. Daí vem a confusão moral, um culto que parece mais um show, uma performance. E para fechar, um ambiente de polarização e fofoca. É um efeito dominó. Mas depois de um diagnóstico desses, a gente precisa falar da cura, né? E é aqui que a conversa vira. Vamos falar sobre o antídoto para tudo isso. Sobre como reinstalar o governo, o senhorio de Cristo na prática. E a grande sacada aqui é que a solução não é um programa novo, um método de gestão da moda. Não. O antídoto é um só, e ele ataca a raiz de tudo. É o retorno ao governo real e prático de Cristo sobre a igreja. Não é só uma frase bonita para colocar na parede, é uma realidade funcional. E como é que isso acontece no dia a dia? A análise sugere 5 decisões práticas que funcionam como um antídoto direto para cada um daqueles sintomas. É simples e profundo. Voltar a expor a Bíblia de verdade, voltar a pregar o Evangelho completo sem cortes, voltar a priorizar a oração pública, voltar a investir num discipulado intencional de perto e voltar a focar na missão local. Cada um desses pontos coloca o eixo de volta no lugar. E agora a gente chega na parte final, que é totalmente mão na massa. Como é que a gente pega tudo isso que foi dito e transforma em ação concreta, imediata? Olha que ferramenta prática que a análise nos dá, um protocolo de aconselhamento. São 6 passos que buscam aquele equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Primeiro, ouvir com compaixão. Segundo, identificar tanto o sofrimento da pessoa quanto a responsabilidade dela. Terceiro, só então abrir a Bíblia. Quarto, chamar ao arrependimento se for o caso. Quinto, definir passos práticos. E sexto, talvez o mais esquecido, acompanhar a pessoa nesse processo. É um cuidado de verdade, completo. E para amarrar tudo, a análise nos deixa com uma pergunta guia. Uma daquelas que a gente leva para casa para pensar, sabe? A pergunta é: quando as pessoas de fora convivem com a gente, com a nossa comunidade, elas conseguem entender o Evangelho? O nosso jeito de viver, de tratar uns aos outros, torna a mensagem de Cristo clara e compreensível? E a gente encerra esta análise com as palavras da própria fonte, que terminam não como uma acusação, mas como uma oração, um pedido sincero. Senhor Jesus, toma de volta ao centro da tua igreja. Perdoa nossas trocas. Submete nossa mente à tua palavra. Faz-nos sal e luz com humildade, verdade e poder do Espírito. Amém. É uma nota de esperança e de compromisso que fecha com chave de ouro a nossa exploração.